Estou começando o nosso encontro. Vamos fazer uma prática para que a gente possa se conectar com esse nosso encontro, com a nossa leitura do nosso livro. Então, eu vou te convidar para encontrar uma postura confortável, que tu te sinta bem, relaxada. Fechando os olhos ou só direcionando os olhos para o chão. Agora eu te convido para levar a tua atenção para todo o teu corpo, percebendo ele como um todo, todas as partes, para perceber o que surge. Perceba se vem algum movimento do corpo interno, externo, nos músculos. Perceba se tem algum movimento presente no corpo. Movimento talvez da sua respiração. Movimento talvez do processo digestivo. E agora soltando essa percepção, levando a tua atenção para as batidas do teu coração. Sinta o pulsar rítmico do teu coração.
Perceba o quanto esse movimento do coração vai trazendo um alívio, um relaxamento para todo o teu corpo, para as demais partes do teu corpo. Soltando agora essa percepção do teu coração. Levando a tua atenção para todo o teu corpo, para o espaço à tua volta. E abrindo os olhos suavemente. Como estão, meninas? Conseguiram relaxar? Perceber alguma diferença no corpo? Estão escutando muito barulho ou tá tudo bem para escutar aqui? Tá tudo bem? Tá baixo, para mim tá muito baixo. Eu pensei que é o meu fone. Mas aqui tá no máximo, Ney. É. Aqui tá normal. Então, vamos começar a nossa leitura. Alguma de vocês gostaria de começar a ler? Hoje não tem prática, né? Só lá no final do capítulo que tem a pausa. Aí, de repente, no outro encontro, a gente começa já por essa prática. Vou até deixar marcado já aqui. Então, vamos começar a nossa leitura da página, começando a agir na página 135. Embora seja importante usar a autocompaixão para ajudar a curar o abuso sexual, a cura não é suficiente. Também é fundamental que tentemos prevenir danos às mulheres no futuro. Uma das principais causas de maus-tratos sexuais é social. A desigualdade estrutural que dá poder aos homens sobre as mulheres.
Unir-se a outras mulheres ajuda a fornecer a coragem necessária para interpelar agressores. O movimento Me Too tem mostrado que homens poderosos podem ser considerados culpados e levados à justiça. Se ficarmos juntas, podemos começar a desmontar o sistema que permite que esse comportamento ultrajante ocorra. Mas qual é a melhor maneira de falar sobre o abuso? Especialmente se houver risco de sofrermos com alguma consequência. Algumas empresas têm maneiras de anonimamente acolher relatos de comportamento predatório, mas não a maioria. Além disso, esse comportamento geralmente ocorre fora do contexto de trabalho. Na verdade, o abuso sexual ocorre boa parte das vezes dentro da família. O que fazer então? Infelizmente, eu não tenho a resposta a essas perguntas. E, sem dúvida, há especialistas que sabem muito mais do que eu sobre o assunto. Organizações como a RAIN têm linhas diretas e podem oferecer aconselhamento imediato. Mas eu sei que a resposta precisa ser guiada pelos princípios de autocompaixão. E aqui sim, precisamos agir com clareza, corajosa e poderosa para nos proteger. Se nós trabalharmos juntas com os corações abertos que são ferozes e ternos, nós vamos descobrir o melhor caminho a seguir. Esperamos que cada vez mais homens se juntem a nós e também comecem a usar a compaixão feroz para chamar outros homens para se envolverem em atos contra o comportamento predatório. Mas não podemos esperar pela adesão deles. Como mulheres, nós precisamos nos proteger agora. Algo está acontecendo, uma mudança na consciência feminina. Nossa raiva está queimando, um levante do Yang para equilibrar com o Yin. As mulheres estão finalmente acordando para a sua verdadeira natureza, a qual é potencialmente feroz e delicadamente terna. Kali está vindo à tona. Finalizamos esse capítulo, né, que foi tenso, né? Vamos para a parte 2, instrumentos da autocompaixão. Capítulo 5, abraçando a si mesma com ternura. A saída da prisão começa com a aceitação absoluta de tudo sobre nós e nossa vida, abraçando com cuidado a nossa experiência momento a momento. Tara Brach, autora e professora de meditação. A autocompaixão oferece muitas maneiras de aliviar o sofrimento, dependendo do que é necessário naquele momento. Antes de explorarmos totalmente as ferramentas da autocompaixão feroz, precisamos entender melhor a autocompaixão terna, porque para manter nossa integridade e bem-estar, o Yin deve estar equilibrado e interligado ao Yang. Farei um breve apanhado dos conceitos, mas para um mergulho mais profundo, faça uma consulta ao meu livro anterior, Autocompaixão, que foca a fundo o desenvolvimento da autoaceitação Yin. Autocompaixão terna é a capacidade de estar conosco mesmos, da forma como somos, dando-nos conforto e garantindo que não estamos sozinhas, além de validar nossa dor. Equivale ao carinho e à qualidade do cuidado de uma mãe
em relação ao filho recém-nascido. Não importa se o bebê está chorando incontrolavelmente ou acabou de vomitar na sua blusa nova. Você ama essa criança incondicionalmente. A autocompaixão terna nos permite ter essa mesma atitude em relação a nós mesmos. Assim como é possível abraçar um bebê que está chorando, podemos abraçar com amor a emoção intensa e perturbadora que sentimos, para que não sejamos oprimidas por ela. Essa qualidade nutridora permite menos preocupação com o que experimentamos, se é doloroso, difícil, desafiador ou decepcionante. E permite nos mantermos mais focadas em como nos relacionamos com tudo isso. Vamos aprender a estar conosco mesmas de uma nova maneira. Em vez de perdidas e inundadas na nossa dor, vamos ter compaixão por nós mesmos, porque somos nós que estamos com a dor. Esse cuidado e preocupação que entendemos a nós mesmas permite que nos sintamos seguras e aceitas. Quando abrimos nosso coração para o que está lá, geramos um nível de calor que ajuda a curar nossas feridas. Enquanto escrevi este livro, a Covid-19 bateu à nossa porta. Todas as minhas oficinas ao vivo foram canceladas. E Rowan passou a frequentar a escola pelo Zoom. Foi difícil escrever enquanto dava aulas online. Além de entreter meu filho, me certificar de que havia comida suficiente, na verdade. Comprei 20 quilos de arroz e feijão em caso de dúvida. E papel higiênico suficiente para lidar com potenciais consequências desses 20 quilos de arroz e feijão. E ter que operar com todas as outras incríveis mudanças da vida provocadas por essa pandemia. Eu estava sozinha e preocupada com o futuro. Tive muita sorte em comparação com muitos outros que perderam o emprego. Um parente querido ou sua própria saúde, mas não significa que o período foi livre de estresse. Quando surgem sentimentos de medo, tristeza ou incerteza, sei o que fazer. Eu me dou compaixão terna. Eu digo as coisas para mim mesma, está muito difícil. O que você precisa nesse momento? Às vezes, eu preciso me acalmar. Então, eu vou caminhar, tomar um banho quente. Mais frequentemente, eu preciso de apoio emocional. Assim, coloco uma das mãos no coração e a outra no plexo solar e sinto minha própria presença. Eu conscientemente trago para dentro de mim calor e amor. E lembro-me da natureza partilhada dessa experiência. Nesse caso, um compartilhamento com literalmente bilhões de outros. Embora as dificuldades não desapareçam, o fato de aliviar meus sentimentos e dar a mim mesma alguma gentileza faz uma grande diferença. Quando somos compassivas conosco, num momento de luta, nossa consciência não fica mais totalmente consumida pelo sofrimento. Passa também a se preocupar com esse sofrimento. Somos maiores do que nossa dor. Também somos o amor que abraça a dor. Essa corda salva-vidas pode ser uma fonte de grande significado e realização, independentemente das dificuldades que as coisas apresentem no momento. Cada um dos 3 componentes da autocompaixão, bondade,
humanidade comum e mindfulness. Desempenha papel crucial na autocompaixão terna. A bondade é a atitude emocional que nos permite confortar e acalmar. A humanidade comum fornece a sabedoria para entendermos que não estamos sozinhas e aceitar que a imperfeição faz parte da experiência humana compartilhada. E mindfulness nos permite estar presente com nossos sofrimentos, para que possamos validá-los por mais difíceis que sejam, sem tentar consertá-los ou alterá-los imediatamente. Esses três elementos possuem uma forma particular ao usarmos a autocompaixão e encontrar nossas necessidades, presença amorosa e conectada. Vocês gostariam de compartilhar alguma percepção com esse parágrafo? Só um pouquinho que eu vou chamar a gata que ela tá... Para de me... Nem se mexeu. O que eu ia falar aqui para vocês que... Fugiu o que eu ia falar. Não sei. Vamos partir depois, qualquer coisa. Se eu lembrar, eu falo aqui de novo. Então, vamos para o próximo que diz amor. O elemento da bondade no centro da autocompaixão assume uma qualidade amorosa, quando nossa necessidade é sermos como somos. É suave, caloroso, nutritivo. As mulheres normalmente se sentem muito confortáveis com o lado terno da compaixão, porque se revela arraigado no papel do gênero feminino. Somos especialistas em compaixão, criadas desde o nascimento para cuidar dos outros. Mas pode parecer menos familiar, até mesmo desconfortável, quando essa preocupação é voltada para dentro. A maioria de nós é muito mais severa consigo mesma do que com os outros. Nós frequentemente dizemos coisas cruéis e indelicadas que nunca diríamos a ninguém. Vamos supor que você esteja muito ocupada e tenha esquecido de ligar para sua mãe no aniversário dela.
Se uma amiga próxima relatar a mesma situação, você provavelmente dirá: eu sei que você está chateada porque se esqueceu de ligar para sua mãe, mas essas coisas acontecem. Não é o fim do mundo. Você estava muito estressada e ocupada e simplesmente escapou da sua mente. Você pode ligar para ela agora e dizer o quanto ela significa para você? Mas quando nós mesmas protagonizamos a situação, é mais provável que digamos: você é uma filha horrível. Não posso acreditar que seja tão egocêntrica, tenho certeza de que mamãe está arrasada e ela provavelmente nunca vai te perdoar. Como nossos amigos normalmente nos concentramos no comportamento. Você se esqueceu de ligar para sua mãe e não na pessoa. Você é uma filha horrível. Atribuímos o comportamento à situação. Você estava ocupado. E não à personalidade central. Você é tão egocêntrica. Nós vemos a gravidade do que aconteceu objetivamente. Não é o fim do mundo. Em vez de criar uma catástrofe, tenho certeza de que mamãe está arrasada. E nos lembramos de que uma situação temporária, você pode ligar para sua mãe agora. Em vez de presumir que as coisas são permanentes, ela nunca vai te perdoar. Então, por que tratar a si própria de maneira tão diferente da que trata os amigos? Um dos motivos tem a ver com a forma como lidamos com ameaças. Quando notamos sobre nós de que não gostamos, ou quando enfrentamos um desafio na vida, sentimos que estamos pessoalmente sendo ameaçadas. Como abordado anteriormente, nossa reação instintiva à ameaça é lutar, fugir ou paralisar. E quando direcionamos essa reação a nós mesmas, o instinto se manifesta como autocrítica, isolamento e superidentificação. Sentimos que ao reagir dessa forma, seremos capazes de assumir o controle e evitar erros, mantendo-nos assim seguras. Por outro lado, não nos sentimos tão diretamente ameaçadas pelas lutas dos outros. Embora eu possa me sentir mal por minha amiga que foi demitida do emprego, esse fato não me coloca em perigo imediato. E, portanto, temos mais acesso a uma resposta amigável. Quando exercitamos a autocompaixão, mudamos nossa fonte instintiva de segurança do sistema de ameaça e defesa ao sistema de cuidado, para que possamos ser mais solidárias conosco e lidar de forma mais eficaz com situações difíceis. Um elemento-chave na criação dessa atmosfera de apoio é o tom de voz que usamos quando falamos conosco, seja em voz alta ou um diálogo interno. Somos todas incrivelmente sensíveis ao tom de voz. Nos primeiros 2 anos de vida, antes de entendermos a linguagem, o tom é o meio principal de comunicação entre pais e bebês. Podemos sentir a intenção emocional das palavras, independentemente de seu significado. Por exemplo, podemos usar palavras gentis, mas dizê-las de maneira direta ou fria. E a mensagem geral será tão eficaz quanto a chamada de um robô pedindo para que estenda a garantia do seu carro. Mas quando o nosso tom de voz está impregnado de benevolência e boa vontade, sentimos nos nossos ossos. Respondemos instintivamente nosso próprio calor. O mais incrível na mudança da crítica severa
para a gentileza é que os momentos de dificuldade, incluindo situações que despertam sentimentos de vergonha e inadequação, tornam-se uma oportunidade para dar e receber amor. Podemos ser ternas conosco mediante qualquer experiência que surja em nosso caminho. Não importa o quanto ela se apresente desafiadora. À medida que aprendemos a ficar mais confortáveis com a voz da autobondade, nossa habilidade de amar fica mais forte. Não há pré-condições nem exigências de mudança, porque o amor pode conter tudo. Querem partilhar alguma coisa, meninas? Alguma percepção? Aqui, basicamente, é como ela está dizendo, né? Que está trazendo muito da questão do livro anterior, né? Porém, acho também assim, de uma forma mais simples também. Então, vamos lá. Conexão. O senso de humanidade comum, inerente à autocompaixão terna, gera sentimentos de conexão quando nos voltamos para a nossa dor. Ao lembrarmos que dificuldades e sentimentos de inadequação são compartilhadas por todas nós, não nos sentimos tão isoladas. Mas, na verdade, é mais comum que nos sintamos separadas dos outros enquanto lutamos. Pense nisso. Quando você deixa escapar aquela observação completamente inadequada em uma reunião, não consegue pagar a fatura do cartão de crédito ou recebe má notícias do médico, parece que algo deu errado. É como se não devesse estar acontecendo, como se só a perfeição fosse correta. Quando as coisas não estão indo como gostaríamos, pensamos que algo anormal ocorreu. O sentimento de anormalidade não é uma relação lógica e emocional. Sim, logicamente sabemos que ninguém é perfeito, que não se vive uma vida perfeita. Como diz a música, você nem sempre consegue o que quer. E ainda, quando algo desafiador acontece, nossa reação emocional é sentir que todas as outras pessoas do mundo vivem uma vida normal, sem problemas, e apenas eu enfrento dificuldade. Essa visão autocentrada é exacerbada pela cultura ocidental, que nos leva a acreditar que somos agentes independentes, que temos o controle de nós mesmos e também do nosso destino. Quando compramos a narrativa de que estamos no comando do show, esquecemos nossa interdependência essencial. A verdade é que todas as nossas ações são realizadas em uma teia maior de causas e condições. Digamos que eu me sinta inadequada, porque às vezes fico irritada e impaciente com os outros. E isso prejudica minhas relações de trabalho. Completamente hipotético, é claro. Posso me identificar com essa personagem falha, me julgando e me culpando por isso. Mas com a sabedoria da humanidade comum, posso ver que esse comportamento não está totalmente sob meu controle. Se estivesse, eu certamente já teria parado.
Meu comportamento é causado, em parte, por minha composição genética, hormônios, história familiar, prévia, experiências de vida, circunstâncias atuais, financeiras, romântica, trabalho, saúde, e assim por diante. E todos esses fatores interagem com ainda outros fatores, como as convenções sociais, a economia global, a maioria dos quais está completamente fora do meu controle. Portanto, não há razão para tomar nada disso como pessoal. Minha experiência está intimamente conectada ao que acontece em um todo maior. Isso não significa que não deva assumir as responsabilidades por minhas ações e fazer o meu melhor. Significa tentar me controlar antes de agir e, se for o caso, depois me desculpar e encontrar uma forma de fazer as pazes. Mas eu não tenho que me culpar impiedosamente. Quando lembramos que os erros são uma parte integrante da experiência do ser humano, levamos nossas falhas menos para o lado pessoal. Quando reconhecemos que somos simplesmente um ponto em uma tapeçaria maior, nossos sentimentos de separação e isolamento começam a arrefecer. Não nos sentimos mais anormais. Perceba que todas as pessoas têm pontos fortes e fracos, ligados a fortes complexos, muitos maiores do que qualquer indivíduo. Quando não nos sentimos tão sozinhas, nossa dor se torna suportável. Esse sentimento de conexão fortalece a sensação de segurança necessária para enfrentar os desafios da vida. Não estamos sozinhos, né? E agora nós vamos então para a presença. Presença é mindfulness, é fundamental para a autocompaixão e fornece consciência necessária para estarmos conosco exatamente como somos para validar a nossa dor. É um estado de equilíbrio, previne duas reações comuns ao sofrimento: a evitação e a superidentificação. Às vezes, nos afastamos das nossas dificuldades, fechando os olhos e olhando para o outro lado. Nós ignoramos os problemas no nosso casamento, no nosso trabalho, ou no ambiente, ou no meio ambiente, escolhendo o esquecimento da negação, do desconforto, de se abrir para o que é de fato, para cuidarmos de nós mesmas, temos que estar presentes em nossa dor. Precisamos nos voltar para dentro e dar espaço a sentimentos difíceis como tristeza, medo, raiva, solidão, decepção, aflição e frustração. Só então podemos responder à nossa dor com amor, sabendo que esses sentimentos fazem parte da experiência humana compartilhada. Outras vezes nos fundimos com o nosso sentimento negativo. Ficamos tão presas em nosso sofrimento que perdemos toda a perspectiva. Fixamo-nos em nossos problemas, distorcendo-os, exagerando-os no processo. Pense na empolgação quando existe um filme de ação.
Você fica tensa como se fosse a única pessoa a ser atropelada pelo carro derrapando. De repente, a pessoa ao seu lado espirra e você percebe, ok, estou vendo um filme. Mindfulness nos dá o ponto de vista e a vantagem necessários para vermos claramente o que está acontecendo. Assim, podemos dar a nós mesmas compaixão pelo momento tão difícil. Quando nos abrimos para a realidade do que é, mesmo que não gostemos do que seja, isso não ajuda quase que imediatamente. Quando algo de que não gostamos acontece, normalmente tentamos consertar ou fazer com que se desapareça. Nós lutamos com o que é, tornando as coisas ainda mais difíceis do que precisam ser. Nós sabemos por pesquisas na psicologia que quanto mais resistimos à dor, mais a agravamos. Pense no que acontece quando você aperta um balão, ele estoura. A resistência pode ser definida como o desejo de manipular nossa experiência no presente momento. Quando resistimos ao desconforto, não só estamos com dor, como também nos sentimos chateados e frustrados porque coisas não estão como queremos que sejam. O professor de meditação Shinzen Jung compara a fórmula matemática sofrimento é igual a dor versus resistência. Certa vez estávamos juntos num retiro de meditação e ele brincou. Na verdade, é uma relação exponencial, não multiplicativa. Digamos que seu avião foi cancelado e você teme perder o casamento de um amigo. Não parece nada bom, é decepcionante. Mas se você se põe a discursar e delirar sobre como é horrível e descabelar, gritar, bater a cabeça na parede, metaforicamente, isso apenas amplifica o estresse do cancelamento do voo. E você vai sendo consumida pelo pensamento. Isso não poderia estar acontecendo. Em outras palavras, resistir à realidade do que está acontecendo apenas despeja mais combustível no fogo. Mindfulness nos permite aceitar a realidade. Dizemos a nós mesmas, estou arrasada porque o voo foi cancelado. Eu realmente não quero perder o casamento do meu amigo. Então, estou tão chateada e triste com isso. O reconhecimento claro da dor nos permite validar nossos sentimentos e tomar medidas sábias para tentar mudar a situação. Talvez você possa alugar um carro, por exemplo. Outro benefício de estar consciente em vez de resistir à nossa dor é que isso permite que as dificuldades sejam resolvidas mais rapidamente. Sabemos que a resistência não apenas amplifica nosso sofrimento, mas também ajuda a aprendê-lo em algum lugar. Aquilo ao qual resistimos persiste. Se você sentir ansiedade e lutar contra ela, poderá desenvolver transtornos do pânico. Se você se sentir triste e lutar contra isso, especialmente se você julgar a si mesmo por se sentir triste, pode ficar deprimida. Tipicamente, as emoções têm uma vida útil limitada. Elas surgem de uma situação difícil, depois desaparecem com o tempo. Quando lutamos contra nossos sentimentos negativos, o que realmente acontece é que os alimentamos e os mantemos na energia da nossa resistência. Eles são como gatos de rua que ficam andando por aí à noite, porque deixamos nossos restos para que eles peguem.
No entanto, quando conseguimos simplesmente estar presentes, sentindo nossas dificuldades, permitindo num ato consciente de que nossa experiência seja exatamente como é no momento, os sentimentos ruins finalmente se movem e vão embora. Dito isso, é natural querer resistir à dor, e é por isso que é tão difícil deixá-la ir. Até mesmo uma ameba se afastará de uma toxina numa placa de Petri. É o desejo inato de ficar bem que impulsiona nossa resistência. Eu tentei ensinar Rowan sobre mindfulness e autocompaixão, já numa idade precoce, sabendo o quanto isso seria bom para a vida dele. Por anos ele rejeitou completamente a ideia. Se estava chateado com alguma coisa, eu tentava ajudá-lo a aceitar a situação com carinho e gentileza. Ele às vezes gritava: "Não me vem com essas coisas de autocompaixão, mamãe. Eu não quero aceitar a dor." A honestidade da sua reação era tão dolorosa, como mãe queria que sua resistência funcionasse e que sua dor se dissolvesse magicamente. Mas resistir é inútil. Como até invasores alienígenas sabem, apenas quando nos voltamos para a nossa dor, com a mente e com o coração abertos, é que ela começará a diminuir em seu próprio tempo e em seu próprio ritmo. A prática de mindfulness nos permite abandonar a resistência, podendo estar conosco de uma forma mais compassiva. Simplesmente reconhecendo que estamos lutando e permitindo que seja assim. Damos o primeiro passo na direção da cura. Quando estamos presentes conosco, mesmas e com nossa dor, simultaneamente, lembrando que não estamos sozinhos em nossa luta e sendo gentis conosco mesmos. Porque nessa luta dói, incorporamos um estado de autocompaixão terna. Essa presença amorosa e conectada pode ser aplicada a qualquer experiência. E isso faz uma diferença drástica na capacidade de enfrentamento. E paramos aqui hoje, então. E o quanto isso, né, tipo, me vem, quando ela estava falando, assim, eu fui indo, né, lendo, é realmente isso que está dizendo aqui no final, né, tipo assim, isso pode ser aplicado para qualquer coisa, porque era o que eu estava na minha mente quando eu estava lendo. E o quanto a gente resiste, o quanto a gente cria dificuldade na nossa vida, né? Se a gente não pensar só em sentimento, né? As coisas que acontecem na vida, tipo, simples, do dia a dia, a gente gera um sofrimento, resistência, enfim, né? E se tu se tu estivesse realmente presente, né, contigo mesmo, a cada dia, a cada passo do teu dia, com certeza ia ter mais leveza, né? Porque tu ia perceber assim, nossa, isso é real, tá? Tipo, tá acontecendo agora, ok? Né? E o que é possível ser feito, né? E não na ruminação, né? Como disse antes, quanto mais presente tu tá, mais rápido tu resolve o que precisa ser resolvido. Ficou sem passagem, o que eu vou fazer, né? E quantas coisas do nosso dia, né? Sei lá, é lavar uma roupa, é lavar uma louça, é fazer a comida, é organizar as tuas coisas, né? É fazer as coisas que tu te propõe. E aí, eu vou dizer um exemplo assim, né, para vocês. Eu faço muito aquelas mesas radiônicas, né, de autoatendimento. E aí, com essa mudança do horário do meu trabalho,
parece que assim a gente entra num mar de reclamação, porque é chato, e sim, realmente é chato, porque tipo assim, aumentou o tempo de trabalho, né? Então, menos tempo tu tá em casa, né? Então, quer dizer assim, tu tem menos tempo, teoricamente, né? Só que aí a gente fica no quê? Nessa reclamação. Aí só me vinha assim na cabeça, nossa, não tô fazendo as mesas, não tô fazendo as mesas, né? E aí, quando encontrava as colegas, é reclamação, uma fala uma coisa, outra fala coisa. Aí eu parei e aí percebi assim, cara, não é por causa disso, né? Porque realmente eu não tô fazendo esses meus atendimentos, né? Tem um motivo, e não pela desculpa daquilo ali, que tipo assim, aquilo ali é só ruminação, né? Só ruminação. O que de fato, se eu tiver presente com isso, eu vou perceber, foi uma escolha. Eu realmente escolhi fazer outra coisa e não fiz isso aqui, né? E aí vai resolver, como eu fiz hoje. Tipo assim, eu acordei, eu levantei mais cedo e fiz o que eu precisava fazer, né? O que eu escolhi fazer. Então, assim, é bem isso, porque eu fui levando para as coisas do meu dia a dia, sabe? Se a gente tiver presente, é leve, entendeu? É mais leve. Só que eu também entendo que, tipo, isso é uma prática, né? A gente tá buscando essa sensação de estar presente, ou buscando a prática de estar consciente com as nossas escolhas, com o nosso fazer, né? E aí, né, se a gente não está presente, né, a gente não consegue conectar as outras duas, que é conexão e entender que tu não está sozinho, né? E também tu não vai te tratar com amorosidade. Porque no meu caso, assim, tu fica no julgamento. Não estou fazendo, não estou fazendo, não estou fazendo, né? Mas assim, ó, o que eu posso fazer a partir do fato, né, instalado? Quanto de amorosidade eu posso me dar? Mas se eu não reconhecer o que está acontecendo, eu não consigo me tratar bem. Eu só vou manter a resistência e o sofrimento, né? Não sei se essas coisas, né, que eu trouxe assim faz sentido para vocês, ou que vocês se reconhecem, né, nesse processo que ela trouxe, né, nessas falas aqui. Mas enfim, meninas, então a gente finaliza aqui, tá? E aí a gente começa na página 148 com a prática na semana que vem, né? Já começamos exatamente com a prática. Certo? Hoje estão quietinhas demais essas moças. Estão muito quieto, né? Tá escurecendo tão cedo. Ai, sim. Já vai me dando E sono. frio, né? E frio, aí é a combinação para ficar quietinha mesmo. Gratidão, meninas, por participarem. Na semana que vem a gente se vê. Obrigada. Tchauzinho, ótima semana. Ótima semana.